Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e no podcast de hoje estaremos dando aí encerramento ao tema de ser adulto e amadurecer. E, para encerrar, vamos trabalhar hoje com o tema, afinal de contas, por que ser adulto? Né? Tem uma questão que, assim, não dá para ser jovem para sempre, né? Temos mesmo que ser adultos. E qual que é a vantagem, enfim, de se tornar um adulto? Essas perguntas são aqui um aquecimento. Vamos tentar ver se a gente responde alguma delas ao longo do podcast de hoje, né? Porque esse tema da maturidade, esse tema de amadurecer, é um tema que eu tenho visto com frequência no consultório, como um tema difícil, no sentido de que muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito dele, e dúvidas que antes a gente não tinha, né? Porém, agora nós temos e temos que lidar com elas. Então, assim, eu vou começar a ideia de hoje falando sobre uma frase do Neymar que ficou famosa. Eu sei que essa frase já está antiga, já está meio batida, mas eu vou usá-la mesmo assim, né? Que ele fala assim: "Eu sou um eterno menino", né? E foi interessante que muitas pessoas acharam essa frase bonita, romântica até. Porém, quando o Neymar, que tem idade cronológica e maturidade biológica para ser um adulto, diz sou um eterno menino, aqui ele está dando um atestado, na verdade, do momento psíquico dele. Então, quando ele afirma eu sou um eterno menino, ele está dizendo literalmente isso. Agora, é importante para nós, de um certo ponto de vista, deixando o romantismo de lado, de entender o que essa mensagem significa. Né? Porque o menino, psiquicamente falando, psicologicamente falando, a criança, ela vive em uma determinada realidade. Ela é dependente dos pais, ela não tem maturidade para lidar com situações de muita responsabilidade. Né? Essa pessoa, por exemplo, ela não vai poder liderar uma família, ela não vai poder liderar uma empresa, porque crianças não fazem isso. Então, quando muitas pessoas aqui no Brasil ouviram ele falar, todo mundo ficou muito emocionado e tocado no sentido, ai, que bonito, um eterno menino, ele tem pureza no coração e etc, etc, etc. Mas a gente tem que olhar o escopo como um todo. Porque o que acontece no caso de um adulto que se identifica com uma criança é que nós estamos falando aqui de algo sério. Né? E quando isso é socialmente validado nesse sentido, nós temos um caso mais sério ainda, que é muito diferente de dizer assim, eu ainda cultivo coisas em mim de quando eu era menino. Né? Ou seja, alguns valores de quando eu era criança ainda existem no homem adulto que eu sou hoje. E aqui nós temos uma diferenciação muito grande. Né? Agora, essa ideia do Neymar, ela também tem algumas raízes filosóficas, vamos dizer assim, quando a gente pensa no Rousseau e no mito do bom selvagem. Então, o Rousseau pregava que a sociedade corrompia o homem, que no fundo, o homem era bom, mas que uma vez em sociedade ele era corrompido por esta. Porém, aqui vale uma questão, né? O que é a sociedade se não várias pessoas dentro de uma estrutura? E estrutura essa que foi montada por essas próprias pessoas, né? A ideia do mito do bom selvagem, ela é um tanto quanto assim contraditória, até porque se nós formos olhar os povos selvagens em si, nós vamos ver que eles também têm regras, que eles também têm estruturas e que muitas vezes essas estruturas não beneficiam a todos, só que como as tribos eram menores, o grau de disparidade ele também era menor. Mas se a gente coloca isso em larga escala, a gente também veria muitos problemas nesse sentido. E dessa ideia também nasce que a infância é uma coisa bela. Então a criança é bela, porque ela ainda não teve tempo de ser corrompida pela sociedade. E que o adulto é corrupto, o adulto é do mal, porque o adulto já faz parte da sociedade. Então, essa raiz filosófica, vamos pensar assim, desta frase do Neymar, é o que corrobora hoje muito deste pensamento de que ser adulto é, na verdade, uma coisa ruim. De que ser adulto é se vender, de que ser adulto é você se corromper, de que ser adulto é você esquecer o que é de puro e de bom em você mesmo. Mas eu não creio que seja exatamente desta forma.
E aqui eu estou falando de um posicionamento pessoal, né? Mas a gente entende que essa questão de ser adulto, ela na verdade é uma conexão com a realidade. Então, por exemplo, enquanto nós temos uma criança que ela é protegida pelo pai ou pela mãe ou pelos dois, o adulto é aquele que vai fazer essa proteção. Então, é o adulto que vai entrar em contato mais direto com essa realidade. Tá? E espera-se que ele seja capaz de dar conta disso não apenas de um ponto de vista prático, mas de um ponto de vista psicológico e emocional também. Né? Ou seja, o adulto, por exemplo, cuida da criança e entende o porquê que ele tem que fazer isso. Isso não é algo que pesa no sistema dele, isso é algo no qual ele vê valor. Ele entende que ele buscou por isso, que ele quer isso, e, portanto, por mais trabalho que dê, e dá trabalho, né, por mais que mexa com a cabeça da gente, e mexe, né, a pessoa percebe nisso algo de valor. Ela constrói caráter com base nisso. Né? Então, é diferente pensar na realidade como realidade e pensar nela como boa ou má. A realidade é simplesmente o que é. Né? Ela é boa e má. Não importa o que você vai fazer. Tem aquela ideia bíblica, né, que fala assim, a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Ou seja, a realidade ela é o que ela é, desse jeitinho. A gente pode querer chamar ela de boa ou ruim? Podemos. Né? Aí a gente entra numa ideia, por exemplo, do Rousseau. A sociedade é corrupta, né? A sociedade é do mal, a sociedade corrompe a gente. Então, nós sempre teremos uma sociedade que é corrupta. Mas é questionável isso, né? Porque essa é a percepção dele. Né? Então, assim, esta ideia do adulto, enquanto alguém que lida com o real, né, é que é uma ideia que eu considero mais interessante. E aqui eu estou falando não apenas da minha opinião pessoal, mas de várias leituras que eu fiz. O que é tornar-se adulto? Tornar-se adulto é cada vez mais ter capacidade de lidar com a realidade tal como ela é, tal como ela se apresenta, e de dar respostas baseadas nos teus sistemas de valores, nas tuas crenças, de forma a, com isso, manter a tua autoestima alta e ajudar as pessoas ao teu redor também a manterem a autoestima delas altas. Né? Então, entrar nesta realidade e aceitar este polo de dualidade, de que a realidade é boa e má, é que é a tarefa psicológica do adulto. O pensamento infantil ele se ressente disso. Ele fica bravo quando ele se percebe envolto num mundo que tem esses dois lados, que tem esses dois polos. O adulto é o que aceita esses polos. Né? Então, nesse sentido, a gente, respondendo uma das perguntas, né, a gente pode ser jovem para sempre? A gente tem mesmo que virar adulto? Não, a gente não tem que. A gente pode resolver manter um pensamento infantil. Agora, isso vai ter um custo, não apenas para nós enquanto indivíduos, mas para a nossa sociedade também. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, governantes que têm um tipo de pensamento infantil, nós temos governantes que vão negar o real. Né? Por exemplo, neste momento em que eu estou gravando esse podcast, nós estamos em um momento de coronavírus. E nós temos um presidente que até agora, até este dia em que eu estou gravando, está negando isso. Está falando que coronavírus é só uma gripezinha. Não tem que ninguém se preocupar. Quer dizer assim, o mundo inteiro está em quarentena, mas a gente não tem que se preocupar com nada. Né? A Itália faliu o sistema de saúde deles, mas isso não é uma preocupação. Né? Então, essa negação da realidade é algo muito difícil. Né? E aqui eu estou falando desse tema especificamente, né? Estou falando se eu concordo ou não, se você gosta ou não do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas o fato é que, assim, existe uma negação da realidade nessa fala dele, né? E isso é típico do pensamento infantil, né? Que dá conta de tudo. Muito bem. Então, assim, não há uma vantagem em ser adulto. Quando se busca uma vantagem em ser adultos, esse é exatamente o pensamento infantil. Então, assim, me dá alguma coisa que daí eu viro adulto. Não funciona assim. Né? O virar adulto é simplesmente uma questão de escolha. Assim como na vida da gente é uma questão de escolha, a gente, por exemplo, olhar para um relacionamento em que a gente está inserido e dizer esse relacionamento não está bom para mim. É uma questão de escolha você fazer ou não algo com isso. Muitas pessoas olham para as relações, dizem que não estão boas e se mantêm. E ficam muito tempo lá dentro. Né? Então, assim, essa ideia é uma ideia de um niilismo mais amadurecido, né, que entra numa frase dos índios norte-americanos, né, hoje é um bom dia para morrer.
né? Eu entro no jogo consciente do jogo. Ou seja, o adulto, ele não é aquele que acredita que se ele enfrentar a realidade, um mundo de bênçãos vai cair sobre ele. Ele sabe onde ele está entrando. Ele não tem essa expectativa infantil de um mar de rosas, de que tudo vai estar bem, de que tudo é bonito, de que tudo é lindo. Ele conhece a vida, ele aceita esta vida deste jeito que ela é. Aqui, qual é a vantagem disso? Foi como eu falei anteriormente, a busca não é por uma vantagem, é uma escolha. O que acontece quando a gente consegue ver a vida desta forma? Cada um vai ter uma resposta específica para isso, diferente. Mas um dos pontos fundamentais quando a gente pensa nessa ideia do niilismo amadurecido é que a pessoa vai poder usufruir mais dessa realidade. Ela vai poder aprofundar mais essa realidade. Porque quando a gente fica só de um lado, pode ser muito gostoso aquele lado, mas ele nunca é pleno, ele nunca é completo. E buscar a plenitude, como eu estou dizendo o tempo todo aqui, é uma questão de escolha. Então, dá para ser jovem para sempre? Dá, no sentido... Agora eu estou sendo bem específico, tá, gente? Por favor. No sentido de manter uma atitude psicológica infantil. É possível fazer isso para sempre? É. O custo disso vai vir junto. Porque, embora a psique infantil não queira o custo vem. O adulto é a pessoa que sabe disso. Né? E isso é algo interessante no pensamento do adulto, né? Porque ele sabe que as consequências virão, mesmo que ele não goste delas, né? Mesmo que elas sejam nocivas para ele, ele sabe que elas virão e, por saber disso, ele pode se responsabilizar por elas. Né? A pessoa adulta ela tem essa capacidade que a pessoa infantil não tem, e aí ela se coloca como dependente de alguém. Dependente do governo, dependente das pessoas, dependente da família, do namorado, da namorada, do patrão, da patroa, de Deus, da ciência, de qualquer coisa que seja, a pessoa se coloca como dependente. Né? Então aqui eu falei sobre a ideia de um niilismo amadurecido que se opõe a um niilismo imaturo. Né? Ou seja, como um jogo não tem sentido, como o jogo não vai me trazer vantagem, como o jogo tem coisas boas e ruins e eu não quero sentir nada ruim, então eu não quero jogar isso daí. Né? O próprio Nietzsche fala a respeito desse tipo de niilismo imaturo, né? Como algo que precisa ser superado. Né? E por fim, ser adulto para mim é parar de fingir, né? E tomar a vida tal como ela é. A partir deste momento, você se torna um adulto. A partir do momento que você olha para a vida e fala, ok, a vida tem essas coisas boas, tem essas coisas ruins, e eu tomo ela mesmo assim. Com tudo que ela tem de bom e com tudo que ela tem de ruim. Eu aceito esta vida do jeito que ela é. Né? Bom, gente, o que eu tinha para comentar com vocês é isto, tá bem? Se vocês tiverem feedbacks sobre este ou sobre os outros podcasts, por favor, mandem para mim, tá bem? Também gostaria de convidar todos vocês a conhecerem o meu canal no YouTube, o akinr.neto, onde vocês vão encontrar vários vídeos sobre livros, né, os livros que me inspiram. Convido vocês também a conhecer meu Facebook e o Instagram, e a conhecer também o meu site, o www.akinneto.com.br, e os meus 2 livros, o Psicoterapia em Gotas e o Psicoterapia em Gotas 2, Emoções à Flor da Pele, tá bem? Muito obrigado a todos pela audiência, espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!